Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. E neste capítulo, nós temos duas parábolas que falam sobre a natureza do reino dos céus, sendo elas a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Lembrando que uma parábola é uma história para ilustrar uma verdade, seja moral, mas principalmente espiritual. E essas duas parábolas, elas falam da natureza do reino dos céus. E mesmo que não necessariamente é uma parábola, mas na sequência, a partir do versículo 22, continua falando sobre essa natureza do reino, quando Jesus fala sobre a porta estreita. O que é a natureza do reino dos céus? É o modo de ser. Jesus está falando aqui sobre o modo de ser, o modo de se comportar, que todos que fazem parte, uma vez rendidos a Cristo e vivendo e crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deve viver desta maneira. Então Jesus diz, eu vou fazer um destaque aqui, uma reflexão apenas sobre a parábola do grão de mostarda. Jesus disse, versículo 18, a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore. E as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Então aqui, o modo de ser no reino de Deus, ele é comparado a um grão de mostarda. Não sei se você já viu um grão de mostarda, mas quando você coloca na mão, é muito pequenino. Fica até, às vezes, até imperceptível, assim. Quando a gente olha, talvez você até diga, tem um pontinho preto aí na sua mão, mas é bem pequeno. Jesus disse que o modo de ser, né, do reino de Deus, lembrando que o reino de Deus é diferente do reino dos homens. O reino dos homens, ele é geograficamente mapeado. Então, até aqui é Brasil, daqui para frente é Argentina, é Uruguai. Então, a gente tem o mapeamento do reino dos homens. A gente sabe muito bem como que funciona no reino dos homens. O reino de Deus é diferente. E Jesus comparou, então, ele primeiro questionou, a que compararei? Eu vou comparar, então, a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Diz que, na maioria das vezes, o grão de mostarda chegava a 1 metro de altura. Ou, na maioria das vezes, né? 1 metro de altura. Mas tinha alguns que poderiam chegar até 3 metros de altura. Ou seja, uma pequena semente que parece que está até invisível assim, não é tão perceptível, ela pode se tornar algo muito grande e relevante e crescer. O reino de Deus é assim também. Às vezes os homens desprezam, às vezes os homens ignoram, mas quem tem o reino de Deus, está plantado em Cristo, ele pode crescer e florescer. Aí tem a questão aqui das aves do céu se aninharem nos seus ramos. Parece a primeiro momento ser algo até bom, porque a árvore cresceu tanto que tem até aves do céu fazendo ninho. Mas também, de certa forma, pode representar até os perigos do inimigo, né? Quando o reino cresce, o inimigo então fica querendo adentrar com as suas artimanhas para fazer ninho ali e para de alguma forma tentar até mesmo corromper o propósito do reino de Deus. Então, leve isso de certa forma também como uma vigilância. Ou seja, a mensagem que eu deixo aqui nessa pequena reflexão
é que mesmo nós, com as nossas fraquezas, com a nossa pequenez, com as nossas limitações e dificuldades, em Cristo, plantados no reino de Deus, nós crescemos, porque o reino de Deus é semelhante. Lógico que o reino de Deus não é individual, por isso eu não cresço individualmente, eu estou crescendo porque o reino está crescendo e fortalecendo, porque eu estou no reino daquele que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis. E se também essas aves representarem algum perigo, fiquem alerta. Fiquem alerta com os ataques e com as artimanhas do inimigo, com as armadilhas do inimigo, e que o crescimento represente que você está firmado neste reino e está crescendo para a glória de Deus, no reino de Deus. E se tiver alguma artimanha nisso, você está vigilante para vencer também todo o mal. Esta palavra que eu deixo para vocês, Deus abençoe, permaneça firme, porque, inclusive, para estar crescendo no reino de Deus, é preciso ler a palavra, meditar e manter-se em oração, em vigilância, em consagração. Vamos fazer isso para a glória do nosso Deus. Um abraço a todos, fiquem na paz e até a próxima.